Olá a todos. Então, como prometido, eu falei que ia colocar a tabela para vocês com todas aquelas funções, né? Compondo, multiplicação e tudo. Então, eu coloquei aqui para todas elas, tá, gente? Só exponencial, só polinômio, seno com cosseno que nós fizemos exemplos, depois exponencial com polinômio, exponencial com seno, cosseno e polinômio com seno e cosseno. E esse é o menor inteiro não negativo, lá que a gente tem que multiplicar de tal modo que a solução não seja absorvida pela homogênea. Foi isso que nós vimos. Eu resolvi gravar aqui para fazer mais um exemplo. Escolhi a dedo aqui um exemplo para a gente fazer, que acaba. Olha, a gente vai usar aqui várias coisas, né? Polinômio com seno, polinômio com exponencial, a soma das duas. Então, como é que a gente trabalha essa candidata? Aqui a gente está na notação de operador. Aqui nós temos d ao quadrado mais 1 ao quadrado, então aqui é 4 e 5. Olha, gente, isso aqui é de ordem 9. Então, essa EDO, ela é de nona ordem, ela é linear, não homogênea, né? A nossa F é essa daqui, e coeficientes constantes. Bom, se ela é linear coeficientes constantes de ordem n, a gente sabe que a candidata é exponencial. Aqui já está na notação de operador, que fica mais fácil para a gente fazer a equação característica. Então, a equação característica aqui, olha, ficaria assim, para a gente achar a homogênea, né? E depois a gente vai se preocupar com a particular. Então, ficaria r quadrado mais 1 ao quadrado, que multiplica r menos 4 à quinta igual a zero. Essa é a equação característica. O que, que nós temos aqui? R igual a mais ou menos I com multiplicidade 2, né? Porque está tudo ao quadrado. E R ou R igual a 4 com multiplicidade 5. É o que nós temos. Então, nós temos não homogêneo caso de raiz complexa com multiplicidade e raiz real com multiplicidade. Como é que fica a solução dessa homogênea? Vamos devagar. Vamos fazer assim. Primeiro para o R igual a mais ou menos I. Então, olha, R igual a mais ou menos I. Daqui, o que, que a gente tirava? R igual a mais ou menos I, ele nos dava a solução, era uma constante, era E elevado a 0x, né? A parte real aqui é zero, aí vezes uma constante cosseno x mais outra constante seno x. Só que aí a gente viu que tanto fazia para o mais ou para o menos i, que dava as mesmas duas soluções LI. Só que esse, mais ou menos, ele tem multiplicidade 2. Então, quando tinha multiplicidade 2, o que, que a gente fazia? Multiplicava a solução por um polinômio de grau 1 a menos que a multiplicidade. Então, pelo fato dele ter multiplicidade 2, né? Multiplicidade 2, vai ficar assim, olha. Eu vou multiplicar por um polinômio de grau 1 a menos que a multiplicidade. A multiplicidade é 2, polinômio de grau 1, vezes a solução que é gerada pelas raízes complexas, mais K2 seno x. Aí a gente faz o produto aqui das constantes, né? E aí eu vou dividir da seguinte forma. Vou chamar aqui, ó, K3 vezes K1 de um C1 e depois K4 vezes K1 de um C2. Então, eu vou escrever assim, C1 mais C2x
cosseno x mais, e vou agrupar o outro também, C3 mais C4x seno x. Olha só, eu tenho duas raízes com multiplicidade 2, então tem que gerar 4 soluções. Nós temos aqui uma, duas, três, 4 soluções. Essa aqui é a parte da solução homogênea gerada pelas raízes complexas, mais ou menos, e de multiplicidade 2. Agora vamos ver a R igual, qual que era a outra raiz? 4, né? Com multiplicidade 5. 4 com multiplicidade 5. Então, a solução gerada pela raiz R igual a 4, deixa eu fazer aqui na frente, R igual a 4, aqui, olha, que eu faço o mesmo padrão do outro, né? Aqui. R igual a 4 nos dava a solução E elevado a 4x. Como ele tem multiplicidade 5, nós vamos multiplicar essa solução por um polinômio de grau 1 a menos que a multiplicidade. Então, como aqui já foi até C4, eu vou chamar de C5 mais C6x mais C7x ao quadrado mais C8x ao cubo mais C9x à quarta. Polinômio de grau 4, 1 a menos que a multiplicidade. E isso vezes E elevado a 4x. Olha só, como ele tem multiplicidade 5, eu tenho que ter 5 soluções aqui para o R igual a 4. E a gente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem as 9 soluções LI. Aí eu vou fazer a combinação linear dessas soluções. Então, a gente tem que a homogênea, ela vai ser a soma das duas que nós encontramos. É C1 mais C2x cosseno x. Então, aqui, C1 mais C2x cosseno x, mais C3 mais C4x seno x, mais a outra que nós encontramos era C5 mais C6x, né, que nós fizemos ali atrás, C8x ao quadrado, C5, errei, né, gente? C5 mais C6x mais C7x ao quadrado, mais C8x ao cubo, aqui, C8x ao cubo, mais C9x à quarta, que multiplica é elevado a 4x. Então, somei as duas soluções aqui, né? E essa daqui, as duas soluções que nós encontramos. Beleza, então a gente encontrou a homogênea. Agora a gente vai ver a candidata da particular. Esse aqui eu escolhi a dedo, tá? Porque ele usa praticamente quase toda aquela tabela, então por isso que deu um exercício grande assim, né? Com 9 soluções. É de nona ordem. Então, o que que nós tínhamos para F? A F, cadê a nossa F? Aqui. Era um polinômio vezes o seno, mais um outro polinômio de grau 4 vezes a exponencial. Então, vamos ver o que a gente tem lá na tabela. Olha, polinômio vezes seno. Vamos ver. Cadê? Polinômio. Aqui. Polinômio vezes seno está nesse caso aqui, né? O nosso A ali é conhecido, é zero. Então, a gente tem um polinômio 3x de grau 1, e o B é 1 no nosso caso, sendo, e o beta é 1 também, tudo conhecido. Então, a gente está nesse caso aqui, polinômio vezes seno. Como é que vai ser a candidata? A candidata é um polinômio de grau
mesmo que está multiplicando aqui, ó, tá vendo? Pn, an, xn, que multiplica o cosseno e 1 que multiplica o seno. Então, ele vai ficar da seguinte forma. Vamos lá, o grau é 1, né? O grau do polinômio é 1. Então, a gente vai ter um polinômio, vamos fazer assim, ó. É a nossa candidata, tá? Aí a gente vai ajustar a candidata, conforme o que acontece na homogênea. Então, vai ficar um polinômio de coeficientes a determinar. O que aparece é o 3x vezes 60, polinômio de grau 1. Polinômio de grau 1 completo, com coeficientes a determinar, vezes o seno, mais um outro polinômio de grau 1 com coeficientes a determinar, vezes o cosseno. Observa lá na tabela. Aqui, é isso que a gente tem. Um polinômio de mesmo grau vezes cosseno, o polinômio de mesmo grau vezes seno, né, para esse caso. Depois a gente vai ver o x elevado a s, o que que faz. Então, seria isso. Vou colocar aqui a y particular. Isso. Da outra parte, então a gente vai somar. Aí, qual que era a outra parte da f? Um polinômio de grau 4 vezes exponencial. Polinômio vezes exponencial. Aqui, olha. Polinômio vezes exponencial. Qual era a candidata? Polinômio vezes exponencial. E depois a gente ajusta o x elevado a s. Então, o polinômio de que grau? Do mesmo grau, tá vendo? Polinômio completo do mesmo grau. No nosso caso, o polinômio é de grau 4, né? Que o polinômio era x à quarta mais 8x, então de grau 4. Ou seja, aqui eu tenho um polinômio com coeficientes a determinar de grau 4. Eu chamei aqui cxd, vamos chamar de E, e assim por diante. Mais fx, grau 4, tá, gente? Completo. Gx ao quadrado, mais hx ao cubo, mais ix à quarta, vezes a exponencial que era conhecida. Então, ficaria assim, né? Agora, vamos ver o que acontece na homogênea. Olha só, o ax seno x, aqui, ó, x constante x seno x e constante seno x já aparece na homogênea. Então, isso aqui é absorvido pela homogênea. Esse daqui também é absorvido pela homogênea. Esse daqui também é. Tá vendo que tá exatamente a mesma coisa, só as constantes são diferentes, mas aí se você somar as duas, junta as constantes, foi tudo absorvido pela homogênea. Então, na verdade, essa não é uma boa candidata. A gente vai ter que multiplicar por um x elevado a s, de tal modo que ela não fique, que ela não seja absorvida pela homogênea, né? Que x seria esse? Então, eu teria que multiplicar toda essa solução aqui, né, por x elevado a um valor, de tal forma que não fosse absorvida aqui. Se a gente colocar só o x, não vai dar certo, né? Porque aqui vai ficar x cosseno x, que tem na homogênea, embora o x quadrado cosseno x não tem, mas uma parte vai ter. Então, a gente teria que colocar aqui x ao quadrado, que a partir do quadrado não aparece mais na homogênea. E aqui é a mesma coisa, olha, eu vou ter que pegar tudo isso daqui, multiplicar por um x elevado a um valor, de tal forma que não seja mais absorvido pela homogênea. Então, por exemplo, se eu colocar só o x, embora o x à quinta não apareça, todo o resto vai aparecer. Se eu colocar x quadrado, a mesma coisa. Então, o x ideal para a gente colocar aqui
é o x à quinta, né? Porque daí vai ficar a partir do E, x à quinta, e os outros vão ficar todos maiores. Então, aqui é x à quinta. O S aqui, para a primeira parte da solução, era 2, e o S para a segunda parte era 5. Essa é a candidata à solução particular, onde aqui A, B, C, todas essas constantes até I são coeficientes a determinar. São coeficientes a determinar. Como é que a gente acharia esses coeficientes? Teria que derivar essa candidata 9 vezes, montar o sistema e encontrar todos os coeficientes. É claro que não é para vocês fazerem isso, né? O objetivo aqui não é ficar fazendo esse monte de conta. É para vocês entenderem o método. Então, eu jamais cobraria um negócio desse numa prova, nem numa lista, porque você tem que fazer muita conta aqui, não vejo propósito para isso. É para a gente entender o método. Então, pode deixar, só escreve quem é a particular, com os coeficientes a determinar e deixa assim a determinar mesmo. A solução geral seria essa homogênea que nós encontramos, mais a particular, onde esses A maiúsculo até I são a determinar, tá bom? Então, só mesmo para a gente testar o método, aprender a usar o método com aquela tabela ali, tá bom? Então, era isso que eu tinha ficado devendo dessa parte aí de coeficientes indeterminados. No final do outro vídeo, gente, eu acho que eu falei variação de parâmetros, eu confundi, tá? Esse método é de coeficientes indeterminados ou coeficientes a determinar. Variação de parâmetros é o que a gente vai fazer depois desse. Tá ok? Vocês já podem ir fazendo a terceira lista, só está faltando a parte de variação de parâmetros, aí já dá para fazer a lista toda, tá? Muito obrigada.